Boa noite a todos. Dando seguimento à nossa disciplina, o assunto de hoje é a parte do orçamento, né, cuja elaboração ainda não vimos. Então, recapitulando, conforme vimos na aula anterior, o orçamento normalmente começa pela área de vendas, né, onde se projeta não somente os aspectos relativos à receita de vendas, mas também as despesas de vendas. Quer dizer, em situação normal, quer dizer, quando não há qualquer impedimento no tocante à capacidade de produção da empresa, o orçamento começa pela área de vendas. E veremos exatamente em função desse início do orçamento feito na área de vendas, o segmento normal e lógico que tem o orçamento em função do começo pela área de vendas. Muito bem. O orçamento de produção, então, será o orçamento imediatamente seguinte ao orçamento de vendas. E, antes de qualquer coisa, precisamos estar absolutamente seguros de que existam as quantidades necessárias ao atendimento do plano de vendas. Portanto, cabe ao orçamento de produção exatamente essa função de, dentro do que se planeja vender, oferecer a garantia de que haverá produtos suficientes no local correto, na região correta, nas quantidades corretas para cada um dos produtos vendidos pela empresa. E também uma menção muito importante, é fundamental que exista também a previsão do quando. Quer dizer, não basta eu fazer o orçamento para o ano de 2013 como um todo, sem especificar quanto produzirei em janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Ou seja, preciso estar também preocupado com os subperíodos e não só com o período de projeção. Muito bem. Então, ao orçamento de produção cabe converter em necessidades de produção para que alcancemos o de vendas planejadas. Observa também que isso vale não só para a indústria, né, quando falamos de produtos, como também para atividades comerciais, onde mercadorias é o termo correto, ou serviços, quando se tratar de prestação de serviços, relembrando que o orçamento é aplicável a qualquer dessas áreas. Parte das necessidades de vendas de uma empresa, normalmente, já estão dentro dela, no início do período que projetamos, na forma de estoques. Quer dizer, na realidade, se eu planejo vender determinada quantidade de qualquer que seja o produto, é importante ter em mente o quê? Que já ao início do exercício eu posso contar com os estoques presentes na empresa daquele produto específico. Do mesmo modo, toda empresa que faça um planejamento bem feito, ela também preza por, ao final do exercício, prever uma determinada quantidade a mais em relação às vendas. Quer dizer, prever também um estoque ao final do período. Quais seriam, então, as razões para ter-se esse estoque? Normalmente, você ter uma folga a mais caso apareçam pedidos adicionais, ok? Muito bem. Então, normalmente não há uma coincidência, portanto, das quantidades que se pretende vender com as quantidades que se deve produzir para entregarmos essas vendas, ok? Ou seja, só existirão quantidades coincidentes na hipótese de não existirem estoques, tanto ao início quanto ao final do período, daquele produto específico, ou ainda, se esses estoques forem exatamente iguais, tanto no começo quanto no final do período. Portanto, precisamos necessariamente observar os níveis de estoques ao início e ao final do período também. Muito importante lembrarmos também que quando falamos em orçamento de produção, por hora não estamos falando em valores, e sim simplesmente em quantidades a produzir. Portanto, a quantidade a produzir ela é matematicamente calculável a partir do ponto que eu preciso produzir exatamente o quê?
o estoque final, quer dizer, o estoque final é um dos itens que eu planejo produzir, quer dizer, eu preciso produzir um determinado volume para deixar em estoques ao final do período. Além disso, preciso produzir a quantidade daquele produto especificada no plano de vendas. Então, preciso produzir não só para atender às vendas, mas também para termos um nível de estoques ao final do período. Essa, então, seria a quantidade total a produzir no período, caso não existissem já estoques suficientes para se atender pelo menos uma parte das vendas. Ou seja, por que eu deduzo, então, da fórmula quantidade a produzir os nossos estoques iniciais? Exatamente porque não será necessário produzir o que já existe dentro da empresa para atender às vendas. Portanto, vou conseguir calcular as quantidades a produzir de cada produto a partir do quê? Da soma dos estoques planejados, estoques ao fim do período para esse produto, mais as vendas pretendidas. Desse total, tiro, então, os estoques iniciais. Muito bem. Então, se colocarmos em termos de exemplo, aquela empresa que espera vender 100 mil unidades de um produto qualquer, um produto X. Relembrando, então, que quando fazemos essas projeções, fazemos produto a produto. Ok? Então, produto X pretende-se vender 100 mil unidades, porém, 30 mil unidades já estão presentes na empresa ao início do período. E, ao fim desse período, a empresa pretende terminar com 5 mil unidades nesse período. Calcular a quantidade a produzir dentro desse período significa o quê? Somarmos as 5 mil unidades pretendidas de estoques ao final do período com as 100 mil que pretendemos vender. Até esse ponto teríamos 105 mil unidades que cumpririam a programação de nossas vendas e estoques planejados lá no final do período. Entretanto, se já temos ao início do período, não precisamos, portanto, produzir unidades. Sim, 105 mil menos as 30 mil que já temos ao início do período. O resultado é 75 mil unidades. Significa, então, que, apesar de nossa previsão de vendas ficar em 100 mil unidades, a necessidade de produzir ficará em 75 mil unidades apenas. Muito bem. Numa outra hipótese, em que outra empresa esperasse vender 100 mil unidades do produto Y, mas possui 5 mil unidades ao início do período e pretende terminar o período com 30 mil unidades, nós teríamos o cálculo mudado para quanto? Para a quantidade planejada de estoques ao fim do período, ou seja, 30 mil unidades, adicionadas das 100 mil unidades que se pretende vender. Chegaríamos, portanto, a 130 mil unidades. Dessas 130 mil unidades, devo deduzir, então, as 5 mil unidades que eu já tinha ao início do período. Portanto, observa que agora o número é 125 mil, pela simples inversão da posição de estoques. Note que, em relação ao exemplo anterior que verificar, você nota simplesmente uma inversão entre estoque inicial e estoque final. Muito bem. Nesse caso, o que podemos concluir mais? Que outra alternativa para calcularmos as quantidades a produzir vai ser somarmos a nossa previsão de vendas, a nossa necessidade de vendas, à variação de estoques. Então, com essa fórmula, eu generalizo as duas hipóteses que vimos anteriormente. Então, à medida que o estoque final seja maior que o estoque inicial, é sinal que pretendemos aumentar os estoques. Ou seja,
pretendemos produzir, não só para vendermos, mas também para elevarmos os níveis de estoques. Quer dizer, a produção deve atender não só as necessidades de vendas, mas, além disso, também o adicional de estoques que se programa. Portanto, quando o estoque final for maior que o estoque inicial, o que necessariamente ocorrerá? Teremos uma quantidade a produzir maior do que a quantidade necessária ao atendimento do nosso plano de vendas. Ao contrário, quando o estoque final for menor que o inicial, é sinal que pretendemos reduzir estoques. E, nesse caso, a produção será menor que as necessidades de vendas. Por quê? Nós trabalharemos no sentido de produzirmos o equivalente às nossas necessidades de vendas, mais uma redução planejada de estoques, ou seja, pretendo diminuir a quantidade em estoques e isso faz com que a necessidade de produzir seja menor do que a quantidade que pretendo vender. Ok? Veja, portanto, que para calcularmos as necessidades de produção, partimos de qual ponto? Das vendas planejadas e verificamos, então, o que se espera quanto aos estoques ao início do período e ao final do período. Então, o que é importante adicionar ainda essa explicação. Aqui, período, eu posso entender tanto o ano todo de 2013, como o primeiro trimestre de 2013, há, portanto, uma flexibilidade quanto a esse termo período. Eu posso fazer projeções e orçamentos, não só para o período completo de tempo, mas também para subperíodos. E essas condições de estoque inicial e final irão se alternando com a passagem aí dos subperíodos. Quer dizer, o que é estoque final de janeiro será estoque inicial em fevereiro. Ok? Verificando, então, as necessidades de produzir a partir da fórmula mostrada em termos de variação de estoques, temos que, no caso da empresa em que pretende vender 100 mil unidades, mas que se pretende também uma redução de estoques de 25 mil unidades, conclusão é de que 75 mil unidades serão suficientes para atender as necessidades de vendas e da redução de estoques. Ao contrário, por exemplo, havia um plano de vendas de 100 mil unidades e pretendia-se também uma elevação de estoques de 5 mil para 30 mil unidades, ou seja, eu pretendia elevar o meu estoque em 25 mil unidades, a quantidade a produzir será de 125 mil unidades. Observa, então, que isso pode ocorrer simultaneamente dentro da mesma empresa. Eu posso ter um produto X e um produto Y. Para ambos os produtos, eu espero produzir 100 mil unidades, eu espero vender 100 mil unidades, porém, as quantidades a produzir de um e de outro serão completamente diferentes em função do quê? E no primeiro, eu prever uma redução de estoques, enquanto que no segundo, eu prevejo um aumento de estoques. Ok? Bem, então, esse ponto do orçamento de produção, responsabilidade, é fundamental, assim como em qualquer outro ponto do orçamento. Ou seja, sempre precisa existir um responsável pelo orçamento. E nesse caso do orçamento de produção, a responsabilidade recai sobre o principal executivo da área de produção. Evidente que também, como ele já recebe as informações de vendas prontas e aprovadas pela alta administração, existe evidente consequência de eventuais problemas originados dentro do orçamento de vendas que poderão atrapalhar também a produção. Porém, ele será o responsável a partir
da validação dessas informações, ou seja, pela parte de produção responde o executivo principal da área, quer dizer, o diretor de produção. E o principal desafio exatamente é o quê? Planejar um equilíbrio ótimo entre o nosso triângulo formado pelas vendas, estoques e produção. Quer dizer, é importante que tenhamos uma compatibilidade entre vendas e produção e que os níveis de estoques planejados sejam suficientes para atender demandas eventuais que, ao mesmo tempo, não provoquem elevados gastos para a empresa, uma vez que, assim como outros ativos, acaba existindo custo em termos de você ter estoques. Então, a dificuldade surge também porque não coincidem os interesses dentro das várias áreas. Quer dizer, no momento em que o setor de vendas, por exemplo, tem interesses em que haja variedade de produtos, de cores, de tamanhos, já ao departamento de produção é muito mais interessante, por exemplo, que a produção seja o quanto mais uniforme possível, em termos de conseguir um melhor aperfeiçoamento e também uma redução de custos, enquanto que a preocupação do departamento de vendas vai estar mais relacionada ao cliente e ao atendimento desse cliente. Quer dizer, a grande questão é conciliar esses interesses. E então, tanto produção quanto vendas se interessam em manter estoques elevados. Porém, não necessariamente diversificados na produção. Já o setor financeiro ficará bastante preocupado em termos de quanto vão custar esses estoques para a empresa. Há, então, a necessidade de uma coordenação entre esses setores para ver, acima de qualquer coisa, o que é principal, o que é mais importante para a empresa como um todo, buscando, como nós enfatizamos aí durante as outras duas aulas, a eficácia, ou seja, a verificação do efeito em termos de empresa como um todo e não em particular dentro de cada setor. Muito bem. Então, para que nós possamos ter um entendimento de quanto produzir, é fundamental que conheçamos a política de estoques da empresa. E o que significa, então, a política de estoques da empresa? Significa, em termos de pensamento, de filosofia, o que a empresa espera em termos de quantificar esses estoques. Então, não se pode esquecer que, normalmente, os estoques são um item muito significativo no ativo das empresas, modo geral. Envolvem interesses tanto da área de produção, quanto de compras, quanto de vendas e ainda da área financeira. Portanto, é importante que a política de estoques estabelecida pela empresa leve em conta os interesses das várias áreas e concilie esses interesses. Então, as políticas de estoques objetivam planejar o nível ótimo de investimentos em estoque e manter ao máximo esses níveis planejados. Significa dizer, então, que não basta prever-se simplesmente um nível de estoques, mas também executar um controle contínuo para que haja a constância desses objetivos ao longo do período. Então, os níveis planejados devem ficar entre os dois extremos. Quer dizer, não é interessante a empresa que os estoques sejam muito altos, por quê? Eles são onerosos para a empresa, quer dizer, eles acarretam custos elevados para a empresa. Ao contrário, estoques extremamente baixos trazem para a empresa um risco muito sério, que é o risco de perda de vendas e, tantas vezes, perda do próprio cliente. Quer dizer, é um assunto bastante delicado. Então,
as políticas de estoques devem ser feitas em termos de se estabelecer um prazo pelo qual podemos contar com os estoques. Quer dizer, os limites precisam ser estabelecidos em termos de tempo de atendimento. Quer dizer, vou formar estoques suficientes para atender 15 dias de vendas, se eu estiver falando em estoques de produtos acabados. Vou formar estoques de 30 dias para atendimento do setor de produção, se eu estiver falando em termos de estoques de matérias-primas. Quer dizer, a política de estoques ela não é exclusiva para produtos acabados, ela cabe também para matérias-primas que veremos um pouquinho mais adiante. Então, já adianto, porque, a rigor, a política de estoques pode ser estabelecida de maneira diferente, né, de um produto para outro, ou de produto para matérias-primas. Imagine você, por exemplo, que você tenha uma matéria-prima importada, a qual você tenha alguma dificuldade para trazer, que você não queira, por exemplo, se submeter à hipótese de uma greve portuária. Nesse caso, é natural formar estoques para atendimento de um prazo maior ao que seria considerado normal. Quer dizer, dentro das diversas matérias-primas que uma empresa utiliza no seu processo produtivo, podem existir diferenças. E é natural que haja, para esses casos, aplicação de técnicas e métodos, né, que assegurem o cumprimento dos padrões. Mais uma vez, ressalta-se aí a importância do uso dessas técnicas e métodos dentro do setor de estudo aí da disciplina controladoria, né? Então, aqui, uma referência prática a essa questão. Bem, o que precisamos, então, para definir as políticas de estoques? Que elas sejam bem definidas, quer dizer, que haja precisão nisso e que essas técnicas sejam atualizadas. Quer dizer, há necessidade de se fazerem revisões sempre que existirem essas necessidades, à medida que o mercado modifique, à medida que a própria tecnologia seja mudada, podem existir variações, né? A própria questão de mercado pode fazer com que haja, então, fundamento para que você modifique a política de estoques. Ou seja, ela não é algo ad eterno, algo para sempre, sim algo que, conforme mude o ambiente, conforme mudem as condições, deve ser atualizada. Então, a atribuição de responsabilidade de planejamento e controle de estoques a pessoas específicas também é um ponto que precisa ser muito bem definido. De nada vale você estabelecer as políticas, atualizá-las e não ter quem cobrar pelos resultados práticos, né, pelos níveis de estoques estabelecidos. Ou seja, é imprescindível que haja responsáveis a quem se cobre em momentos em que não estão sendo cumpridos os prazos, os níveis estabelecidos. Do mesmo modo, sem um adequado registro, né, sem um adequado controle dos estoques, não há como sabermos se está sendo cumprida ou não a política. Quer dizer, também a questão organizacional no tocante ao correto registro dos estoques, no momento correto, faz com que tenhamos a informação que nos dá segurança para verificação de que a política realmente está sendo cumprida. Então, um sistema de comunicação sobre controle de estoques também é essencial para que a política funcione. Bem, que outros pontos, né, são importantes ainda
após os estoques, a determinação da quantidade total de cada produto a ser fabricada durante o período. Isso significa, então, o quê? Que, a rigor, esse nosso trabalho de prever o quanto produzir não é algo simples e que deva ser feito de uma única vez. Quero dizer o que com isso? Que esses cálculos todos, as quantidades a produzir que mostramos anteriormente, elas deverão ser, esses cálculos devem ser executados para cada um dos produtos que se pretende vender na empresa, para cada região específica. Quer dizer, não me basta unicamente eu entender o quanto devo produzir para atender o mercado brasileiro, mas sim, também é importante que eu saiba quanto devo produzir para, dentro das regiões do país, ter o destino de cada parte da produção. E também é fundamental que saibamos essas respostas em termos dos subperíodos. Tá? Então, o quando produzir também é um ponto fundamental. Significa dizer, então, que, na verdade, esses raciocínios eles precisam ser feitos produto a produto e também subperíodo a subperíodo, de maneira a que não é um único cálculo ou ainda um cálculo simples. Okay? E, relembrando, até esse ponto, tudo que falamos no tocante à produção se refere única e exclusivamente a quantidades físicas. Então, até aqui, não quantificamos quanto nos custa essa produção. Até aqui, simplesmente, estamos falando e observando o quê? O quanto precisamos fisicamente. Quer dizer, que quantidades precisamos produzir. E essa quantidade a produzir de cada produto precisa, então, que haja uma programação dessa produção pelos diversos subperíodos. Ok? Muito bem. Então, para determinar a quantidade total, né, mencionando novamente alguns pontos que acabei de dizer, né, existe a necessidade de fazer o quê? Levar em conta o destino da produção. Quer dizer, eu preciso saber a qual região, a qual filial de vendas eu estarei atendendo com aquele determinado lote. Esse lote de produção é para entrega imediata, é para encomenda ou é para estocar e depois vender? Ou é alguma coisa mista, um pouco de encomenda, um pouco de estocagem? Significa dizer que, na realidade, quem se preocupa com o orçamento de produção precisa investigar todas essas etapas para que possa, de fato, fazer um trabalho confiável que realmente surta os resultados que dele se espera. Bem. O que mais, então, que interfere no tocante à determinação da quantidade total? O porte da empresa, evidente, né, conforme o tamanho que a empresa tenha e as características do processo de produção, você terá complicadores na execução desse exercício relacionado às quantidades a produzir, ou seja, o orçamento de produção. Para que você, então, tenha segurança, para que você tenha confiança em termos do que fazer ao longo do tempo, portanto, é fundamental que haja uma programação da produção por subperíodos. E para que isso? Para garantir as quantidades suficientes para atender às vendas de subperíodos. Quer dizer, de nada vale eu estar pronto, estar preparado para, no ano, produzir 100 mil unidades e produzi-las somente lá em dezembro. Quer dizer, de janeiro a novembro ficarei sem ter o que vender. Ou seja, tenho que prever ao longo desse um ano do orçamento como irei distribuir
essas 100 mil unidades produzidas mês a mês. Então, isso vai servir exatamente para que haja a garantia das quantidades suficientes de vendas dentro de subperíodos. E aí, que haja a possibilidade de se manterem estoques intermediários dentro das políticas de estoques nas pontas, né, dos subperíodos, quer dizer, ao final de cada mês, ao final de cada trimestre e assim sucessivamente. E fazer também com que os produtos sejam fabricados com o menor custo possível à medida que haja esse planejamento bem feito. Bem, uma vez feito o orçamento de produção, que significa simplesmente o quê? A determinação das quantidades a produzir dos diversos produtos. A partir disso, sim, faremos a quantificação de quanto nos custa essa produção. E observe, então, que essa é uma tarefa bastante difícil, porque precisa ser feita passo a passo em termos dos nossos principais elementos de custos. Quer dizer, eu preciso fazer com que o orçamento de produção resulte, no final, em termos de qual é o custo da nossa produção fabricada e também qual é o custo da nossa produção vendida. Porém, para chegarmos a essas respostas, precisamos, a partir das quantidades fabricadas de cada produto, quantidades que se planeja fabricar a rigor, verificarmos qual será o custo dessas unidades produzidas. Para isso, então, precisamos definir parte a parte em termos dos elementos de custos necessários à fabricação dos produtos. Quer dizer, preciso ter em mãos o orçamento de matérias-primas, o orçamento de mão de obra e também o orçamento de custos gerais de fabricação, orçamentos esses que passamos a partir de agora, um a entendermos como elaborar e o que objetivam. Muito bem, então no caso das matérias-primas, uma primeira lembrança fundamental é que, a rigor, temos dois problemas a equacionar no tocante a elas matérias-primas. Não basta eu saber quanto vão custar as matérias-primas utilizadas para produzir nossos produtos. Também preciso saber o quê? Qual vai ser a necessidade de compras dentro do período. Então, nosso orçamento de matérias-primas, a rigor, precisa contemplar dois tópicos. Preciso ter um orçamento de compras de matérias-primas e outro de utilização de matérias-primas dentro do processo produtivo. Ok? Então, na verdade, quando falamos de orçamento de matérias-primas, temos essas duas preocupações e elas partem, então, exatamente do mesmo ponto, qual seja o orçamento de produção que, como vimos, especifica as quantidades a produzir dos vários produtos a serem fabricados durante um período dentro dos respectivos subperíodos. Quer dizer, esse trabalho também precisa ser feito produto a produto. Quer dizer, não necessariamente teremos produtos dentro da empresa que utilizem exatamente as mesmas matérias-primas. Observa, então, a complexidade que isso ganha, né? À medida que um produto A poderá gerar necessidades de compra e também de utilização da matéria-prima C e D, enquanto um produto Y precisará de matérias-primas totalmente diferentes. E isso, então, será necessário que especifiquemos dentro do nosso orçamento de matérias-primas. Então, se o orçamento de produção, ele especifica, a rigor, as quantidades físicas a produzir de cada produto, já o orçamento de compras e utilização de matérias-primas vai nos traduzir as necessidades de matérias-primas, as necessidades de
de compra de matérias-primas e também de utilização de matérias-primas para cumprirmos o plano de produção. Então, se na realidade preciso de vendas e estoques de produtos acabados para entender nossas necessidades de produção, a partir do entendimento das quantidades a produzir, existem outros passos importantes. E o primeiro deles, então, vai dizer respeito a quanto custam as matérias-primas empregadas para produzirmos as quantidades planejadas de cada produto e ainda quais serão as necessidades de compras dessas matérias-primas. Então, a rigor, para que, principalmente, consigamos efetuar um controle adequado desses números, relembrando, de nada nos vale elaborar orçamento se, ao final das contas, não utilizarmos da forma como se deve, ou seja, como meio de efetuar gestão da empresa, como meio de exercer efetivo controle na empresa. Nesse caso, para que o orçamento de matérias-primas possa cumprir essas duas questões, de proporcionar a gestão da empresa, que possa, a partir dele, ser um instrumento de controle, é necessário que os orçamentos de matérias-primas sejam subdivididos e vão partir, então, do orçamento de produção para que nós entendamos, de um lado, quais são as necessidades de utilização das matérias-primas e ainda quais são as necessidades de compras de matérias-primas. Relembrando que as matérias-primas estão entre as principais motivações do custo de produção. Além delas, matérias-primas, há também a mão de obra direta e ainda os custos indiretos de fabricação. Então, existe a necessidade de se fazer um orçamento específico só para matérias-primas, para que haja controle. O que eu quero dizer com isso? Não fazemos, a partir do orçamento de produção, que se refere única e exclusivamente às quantidades a produzir, não fazemos uma ponte direta para o orçamento do custo dos produtos vendidos, mas sim fazemos isso por etapas, certo? Então, há necessidade de um orçamento único e exclusivamente para matérias-primas. E, nesse caso, precisamos também que haja um equilíbrio entre o quê? As exigências de matérias-primas para produzir, níveis de estoques de matérias-primas e compras de matérias-primas. Então, se pararmos para pensar um pouco mais, veremos que aqui também a solução passa pelaquela mesma questão de triângulo e otimização desse triângulo que discutimos com relação à quantidade a produzir em função de vendas e estoques. Então, vejamos. A partir da definição das quantidades a produzir, o que nós precisamos determinar? Que matérias-primas são necessárias para produzir essas quantidades e quanto custam? Que matérias-primas é preciso comprar para cumprir o plano de produção e quanto custam? Quer dizer, com relação às matérias-primas, nós precisamos definir, em suma, o quê? Quais são as matérias-primas necessárias, quanto de cada matéria-prima preciso e quanto vão custar essas matérias-primas. Não só no momento da sua utilização, mas também com relação à sua reposição normal para que nós possamos cumprir o plano do período como um todo. Quer dizer, preciso estar preocupado também em termos de quanto vou precisar comprar das matérias-primas e não unicamente ficar preocupado em termos do quê? De quanto vou gastar de matérias-primas. Como a empresa é um empreendimento em andamento, o que acabou ocorrendo?
Você tem estoques de matérias-primas do mesmo modo que você tem estoques de produtos acabados. E à medida que os estoques de matérias-primas vão sendo utilizados dentro do processo de produção, vai havendo a natural necessidade de repor as matérias-primas utilizadas através de compras. Portanto, precisamos, com relação às matérias-primas, respondermos duas questões. Primeira delas, qual será o custo das matérias-primas e quais matérias-primas estaremos usando para cumprir o plano de produção e qual será a necessidade de compra de matérias-primas dentro desse mesmo período. Enfim, o melhor caminho para que sigamos responder de maneira coerente, de maneira lógica, com as possibilidades de se efetuar controle em cada um dos casos, é fazer essa questão em separado, quer dizer, desmembrar os orçamentos. Não ter um orçamento único de matérias-primas, mas sim um orçamento de utilização de matérias-primas e outro orçamento de compras de matérias-primas. Quer dizer, isso é recomendável à medida que as empresas sejam complexas, que as operações sejam de grande porte. Nesse caso, então, separar os orçamentos vai fazer com que nós tenhamos uma melhor condição, não só de entendermos os orçamentos, mas principalmente controlarmos. Quer dizer, fazer o orçamento de matérias-primas, na verdade, vai exigir algumas subdivisões que vão nos permitir um melhor entendimento desses orçamentos. Então, de que forma fazemos isso? O orçamento de matérias-primas, a rigor, do mesmo modo que o orçamento de produção nos dá conta das quantidades a produzir de cada um dos produtos dentro do mix geral de produção da empresa, do mesmo modo o orçamento de matérias-primas falará exclusivamente do quê? Das quantidades físicas planejadas para cada matéria-prima. Quer dizer, terei um orçamento indicando para cada matéria-prima, ao longo do período todo e nos subperíodos, nos vários pedacinhos do exercício para o qual estou fazendo as projeções do orçamento, dando conta de quanto devo usar ao longo de cada subperíodo em termos de matérias-primas. Certo? Então, se estamos falando, por exemplo, em termos de roupas, quantas calças vou produzir? Em função dessas calças, poderá existir necessidade de uma determinada quantidade de metros de tecidos, de determinada quantidade de linhas, de zíperes e assim por diante. Quer dizer, preciso especificar dentro do orçamento de matérias-primas, inicialmente, as quantidades planejadas para podermos cumprir o nosso plano de produção. Uma vez definidas as quantidades, o orçamento de compras, na verdade, começará a partir do quê? Da especificação das quantidades planejadas de compras para realizar esse atendimento. E também o valor dessas compras pelos subperíodos. Observa, então, que teremos quantidades necessárias para o atendimento do plano de produção e também as necessidades de compras, quer dizer, os números entre quanto preciso para produzir e quanto preciso comprar podem ser muito diferentes. Essas diferenças vão surgir basicamente em função do quê? Exatamente em função dos estoques. Quer dizer, também os estoques de matérias-primas precisam ser programados. Da mesma forma que falamos ao início aqui da aula, que as empresas prevêem já as quantidades de estoques ao final do período, como forma de atender com mais segurança o plano de vendas. E também há uma previsão dos
estoques iniciais, não é diferente com relação às matérias-primas. Então, no caso das matérias-primas, também haverá essa definição de com que quantidade trabalharemos ao início e ao final do período. E também quais os respectivos custos. Quer dizer, a diferença entre quantidades do orçamento de compras e do orçamento de uso de matérias-primas é exatamente o estoque. Né? Então, à medida que nós tenhamos estoques maiores planejados, nós se pretendemos aumentar os estoques, o que precisará necessariamente ocorrer. Teremos que comprar mais do que usaremos. É um raciocínio extensivo, aquele da produção em relação às vendas. Então, quando planejo matérias-primas, posso planejar o quê? Que devo comprar o suficiente para atender ao plano de produção e ainda aumentar os estoques de matérias-primas. Portanto, deverei comprar mais matérias-primas do que pretendo usar naquele período específico. Ao contrário, se a ideia é diminuir os estoques de matérias-primas, o que forçosamente ocorrerá? Compraremos menos matérias-primas do que usaremos. Quer dizer, o nosso planejamento estará voltado para compras de matérias-primas que objetivem o atendimento do plano de produção e ainda uma redução de estoques. Então, é um raciocínio análogo àquele que fizemos poucos momentos atrás, quando definimos as quantidades a produzir em função das quantidades a vender. Muito bem, então o orçamento do custo das matérias-primas consumidas, na verdade, vai ter qual papel? Indicar o custo das matérias-primas necessárias ao atendimento das necessidades de produção. Quer dizer, nele é que nós teremos o valor das matérias-primas empregadas no processo de produção. Então, nós fazemos essas divisões todas exatamente para que haja uma melhor forma de entendermos, ponto a ponto, tudo o que é importante com relação a matérias-primas e ainda que haja também a condição não só de fazer o controle, mas também definir responsáveis diferentes. Então, note que na hora que nos preocupamos com as matérias-primas, como veremos aqui um pouquinho adiante, a rigor não temos um único responsável por matérias-primas. Né? Então, o que precisamos entender? Que os 4 orçamentos em que se divide as matérias-primas servem para que, no conjunto, entendamos, então, o quanto precisamos utilizar de matérias-primas e ainda o quanto precisamos comprar de matérias-primas, tanto em termos de quantidade como ainda de valor. Agora, observa que em situações onde você, por exemplo, trabalha com uma empresa de porte menor, com um único produto, não há essa necessidade de você abrir tanto o orçamento de matérias-primas e fazer todas essas subdivisões. Então, em casos mais simples, você consegue trabalhar com um único orçamento, ao invés de você fazer essas divisões todas. Ok? Bem, no tocante aos objetivos, né, que é o que mais nos interessa, os objetivos relacionados ao orçamento de compras e utilização das matérias-primas. O primeiro deles é o de controle, quer dizer, nós precisamos entender o quê? Que os custos das matérias-primas estão sujeitos ao controle direto. Quer dizer, nós temos como identificar perfeitamente o uso da matéria-prima com o responsável pelo seu uso.
Então, o que necessariamente precisa ser feito no orçamento? Precisa haver uma divisão em termos de departamentos, né? Ou seja, essa divisão pelos departamentos usuários das matérias-primas vai facilitar o quê? A identificação dos responsáveis e também é fundamental que isso seja feito em períodos relativamente curtos, né? Para que a informação seja oportuna, para que esse controle, de fato, consiga ser exercido de uma maneira que dê tempo suficiente de efetuar as correções sempre que necessárias. Então, a informação, antes de qualquer coisa, precisa chegar a tempo de que possam ser trabalhadas as correções. Bem, então, além do controle, né, que é o objetivo mais importante, também essa informação do orçamento de matérias-primas vai nos permitir, então, fazer o custeio dos produtos. Quer dizer, se eu não souber quanto gasto de matérias-primas, eu não consigo responder à questão de quanto custou o produto. Tá? Nem o produto fabricado, nem o produto vendido. Então, como matérias-primas são elementos fundamentais dentro do custo de um produto, existe essa necessidade de sabermos quanto custaram as matérias-primas utilizadas dentro de cada produto. Então, não nos serve só a informação de quanto custou a produção dos diversos produtos que fabricamos ou que vendemos durante um certo período de tempo. Mais do que isso, é muito importante que tenhamos essa informação discriminada produto a produto. Até porque é aí que eu posso descobrir o quê? Quais produtos são mais rentáveis, quais produtos eventualmente devem ser privilegiados numa eventual expansão da empresa, que produtos eventualmente devam ser descontinuados. Caso não tenhamos essas informações, não temos como tomar esse tipo de decisão. Por isso que é imprescindível que o custeio seja feito produto a produto e o orçamento de matérias-primas, então, vai nos servir também para cumprirmos essa função de custearmos os produtos, já que, assim como a mão de obra direta e os demais custos de produção, matérias-primas é elemento básico. Ok? Muito bem. Então, se nós, até este ponto, falamos de matérias-primas, dentro da quantificação de valores do orçamento de produção, ou seja, o que precisamos entender para quantificarmos quanto estão custando e quanto devemos comprar relacionado às matérias-primas utilizadas dentro do nosso processo produtivo, quer dizer, para atendermos o nosso plano de produção, a mesma coisa serve em relação à mão de obra direta. Então, será necessário também que exista em separado um orçamento que nos possibilite entendermos quanto será gasto com a mão de obra direta. Então, se o orçamento de produção especifica as quantidades a produzir dos diversos produtos durante um período e dentro dos subperíodos, ele também, o orçamento de produção, é quem vai nos fornecer a base para quantificarmos as necessidades de mão de obra direta. Quer dizer, do mesmo modo que o orçamento de produção serviu para definirmos nossas necessidades de compras e também de uso das matérias-primas, é ele, o orçamento de produção, novamente, que servirá de base também agora para definirmos a nossa mão de obra direta, né? Ou seja, quanto custará essa mão de obra direta dentro do período como um todo, dentro de subperíodos e também por produto.
Então, precisamos entender que o orçamento de produção tem como função única e exclusivamente a determinação das quantidades a produzir, e não quanto vão custar essas unidades a produzir. A determinação do custo das unidades a produzir, então, será o quê? A junção do nosso orçamento de matérias-primas, no que se refere à utilização das matérias-primas durante o período, com o orçamento de mão de obra direta, que veremos agora, e, além deles, também o orçamento dos custos indiretos de fabricação. Com relação à mão de obra direta, o que será necessário que se verifique? Aqui, a mão de obra direta, ela vai ser um importante elemento, né, do custo de produção, tal como é a matéria-prima, tal como são os custos indiretos de fabricação. Quer dizer, também para a mão de obra direta, vai existir necessidade de um orçamento específico, um orçamento que tratará exclusivamente dela, mão de obra direta. Muito bem, então, antes de qualquer coisa, é muito importante entendermos, né, esse termo mão de obra direta. O que seria, então, mão de obra direta? Né? Ela se confunde com mão de obra pura e simplesmente. A mão de obra direta, a rigor, é um tipo específico de mão de obra, já que por mão de obra, a rigor, entendemos o quê? Trabalho humano, quer dizer, a mão de obra, ela não se atém, não se restringe exclusivamente à mão de obra fabril, mas ela vai até mesmo aos níveis mais elevados da organização. Quero dizer com isso que, por exemplo, o presidente da empresa, o diretor administrativo, de vendas, assim por diante, todos esses altos executivos não deixam de ser mão de obra, só que um tipo diferente de mão de obra, diferente daquele que nos interessa especificamente nessa situação de produção, que é a mão de obra direta. Então, qual que é a mão de obra direta? É aquela resultante do trabalho daquelas pessoas que têm uma relação direta com o produto. Quer dizer, aqueles que propriamente exercem tarefas modificadoras do produto. Então, a mão de obra direta, ela vai ser aquela aplicada diretamente ao produto. Quer dizer, do mesmo modo que conseguimos visualizar, por exemplo, que na fabricação de um móvel existe a necessidade da presença de um marceneiro, de um serralheiro, de um montador, e todos eles fazem o seu trabalho no sentido de transformar esse móvel de madeira num produto acabado, cada um contribuindo de forma decisiva e direta para chegarmos ao produto final. Todos eles, então, são exemplos de aplicação de mão de obra direta aos móveis. Quer dizer, essas pessoas contribuíram para que houvesse a transformação de matérias-primas, elemento que nós acabamos de ver, em produto acabado. E se isso foi bastante visível, se isso foi feito de modo a criar uma associação perfeita entre o uso do trabalho e a transformação da matéria-prima em produto final, existirá então a facilidade de também quantificarmos os valores gastos em termos dessa mão de obra específica, ou seja, a mão de obra direta, nos produtos finais. Então, esta mão de obra, em particular, nos interessa muito em termos de quantificarmos quanto custa um produto. Do mesmo modo que isso é feito no dia a dia na área de custos, também, quando falamos de orçamento, existe a necessidade de antevermos essas questões. Então, para isso que vai existir o
orçamento de mão de obra direta, cujos detalhes veremos na sequência após o intervalo. Obrigado por hora.